Trabalhei aqui toda a minha parte oval, usando aquele padrão que eu orientei vocês. E só vou contar aqui com vocês, porque o outro lado é igual, mas eu vou explicar, tá bom? Vou contar com vocês quantos espacinhos nós ficamos aqui pulando 3 pontos de base, tá? Aqui é a nossa última marcação, onde nós pulamos 4, e a partir daqui a gente já começou a pular 3 pontos de base. Então, eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, tá? Por 8 vezes eu pulei 3 pontos. E o que sobrou aqui, em cima da parte do aumento aqui, ó, foram os 7 pontos que deu certinho aqui bem na marcação, tá? Só sobra os 7 pontos mesmo. Aqui eu já até iniciei, mas não tem segredo nenhum, tá? Ó, você vai, ó, a marcação tá aqui, ó. Marcação que eu coloquei lá em cima daquele ponto sozinho. Então, você vai fazer as 6 correntes, pular 4 pontos de base e fazer os 7. As 6 correntes, pular 4 pontos de base, igualzinho você fez lá do outro lado, tá bom? E aqui, ó, quando você fizer, que aqui nós deixamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos abertos. Quando tiver 5 espacinhos abertos aqui, ó, já fiz 2, né? Comecei 1, 2. Quando tiver 5 espacinhos abertos, pulando 4 pontos, aí eu volto com vocês pra gente finalizar essa pontinha aqui juntos, tá? Que é os 13 pontos altos, ponto sobre ponto, igualzinho do outro lado. Mas é só para não ficar nenhuma dúvida, e eu gosto de explicar aqui na parte oval quantos espacinhos ficaram pulando 3 pontinhos, tá? Para bater certinho com os pontos de vocês aí. Então, eu vou dar a sequência aqui de 7 pontos, pulando 4 espaços com 6 correntes, e já volto com vocês aqui no finalzinho dessa carreira. Prontinho, trabalhei toda a minha base aqui, ó, na parte reta, usando aquele padrão que eu orientei vocês, de 7 pontos, 6 correntes, pulando 4. Aí, fiz 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos, tá? E aqui sobraram os 13 pontos. Já trabalhei 12 pontos, ponto sobre ponto. E o último ponto é em cima dessas 3 correntinhas aqui, ó, bem no pezinho aqui da corrente. Você vai puxar, é um pouquinho apertado, mas você vai puxar o seu ponto de número 13, tá? Ó, pode ver que a nossa base fica bem quadradinha, porque a gente tá acompanhando ponto sobre ponto, ok? Vou virar agora meu trabalho aqui do nosso lado direito, ó. É nosso lado direito, porque não tem aquele fiozinho amarrado. O nosso fiozinho tá aqui do lado esquerdo. Ó, do lado avesso, desculpa. Então, esse aqui é o nosso lado direito. Então, agora a gente vai trabalhar a nossa terceira carreira, ok? Como essa carreira aqui são de pontos altos aqui só na parte aqui dos espacinhos, a gente vai trabalhar assim, pontos baixos agora, 2 correntes que equivale a um ponto baixo, pula esse primeiro furinho e vem no próximo. Trabalhei 2 pontos, contando com essas 2 correntinhas, esse aqui que é o nosso primeiro ponto, então esse é o nosso segundo. 2, 3, 4, 5, 6, tudo ponto baixo, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos. Vai ficar sobrando só 3 pontos altos aqui, ó, tá? Que agora a gente vai fazer a base do arco aqui do nosso bico, ok? Ah, uma coisinha que eu ia lembrar vocês. Não tira a marcação daqui, tá, pessoal? Que é mais fácil. Se você não tiver um marcador, amarra um fiozinho aqui. Não tira, porque a parte reta não tem correntinha de intervalo, mas a parte oval tem. Então, fica mais fácil para você visualizar onde você vai ter que pôr correntinha de intervalo agora, tá? Então, trabalhei aqui meus 10 pontos baixos. Laço meu fio, venho direto aqui nesse espacinho aqui, ó, de corrente, de 6 correntes. Vou trabalhar 11 pontos altos. 2, 3, tudo dentro desse espacinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Quando você terminar, você dá uma ajeitadinha assim, que eles vão tudo pro lugar, tá? Eles não ficam amontoado não, tudo juntinho não, ele fica bem arrumadinho, tá? Trabalhei aqui meus 11 pontos. Agora, aqui nesse set aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto, que é o nosso ponto do meio, eu vou trabalhar um ponto baixo. Ó, vocês viram que não coloquei nenhuma correntinha de intervalo, tá? Foi diretão mesmo. Daqui saiu direto. E aqui eu coloquei direto no pontinho do meio aqui, pulei 3. Ponto baixo e vai sobrar 3 aqui. Daqui mesmo eu já laço, vou para o próximo espacinho. E vou continuar trabalhando os 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Eu acelerei aqui porque são só pontos altos, tá? Então, não tem segredo nenhum. É só trabalhar os 11 pontos. Tem que ser 11, pessoal, para na hora que a gente for fazer a segunda camada aqui do bico, dar certinho, tá bom? Não pode ser mais nem menos, tá? Que senão o bico fica torto. Tem que ser 11 certinho. Aí, eu venho aqui nesses 7 pontos, conto 1, 2, 3. No quarto, eu já coloco meu ponto baixo. Pode ver que eu deixei bem justinho aqui o ponto, para não ficar folgado. Então, eu vou repetir esse processo de 11 pontos e ponto baixo, 11 pontos e ponto baixo, até esse espacinho onde tem a marcação, que é o último espacinho nosso com quatro espacinhos aqui, ó. 4 pontos de base, tá? Então, eu vou trabalhar esse arco aqui, ó, sem nenhuma corrente de intervalo, quando a gente prende, por 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando chegar aqui nesse quinto espaço, eu volto com vocês, porque na parte oval é um pouquinho diferente, ok? Trabalhei aqui os meus 5 arcos, usando aquele padrão que eu orientei vocês. Toda vez que você fizer um arco, você dá uma puxadinha para ele ajeitar e os pontinhos encaixar tudo no lugar. Chegou aqui, ó, no arco que é antes da marcação, dos aumentos aqui, ó, aonde nós pulamos 3, tá vendo? Aqui pulou 3 pontos de base. Então, aqui, ó, nesse primeiro bloco de 7 pontos aqui, que é bem do comecinho, você vai colocar uma corrente de intervalo, vai prender o seu ponto baixo no ponto do meio, pulando 3 aqui, igualzinho a gente fez lá. A única diferença é que na parte oval tem essa corrente de intervalo, quando você vai colocar o ponto baixo e quando você vai começar o arco. Então, tem uma correntinha antes do ponto baixo e uma depois. Laça. Vem dentro do seu espacinho e trabalha seus 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, ó, tá vendo que ele fica meio bagunçadinho? É só você dar uma ajeitadinha, ó, que eles vão tudo pro lugar. Aí, você vai pro próximo espaço de 7 pontos. Uma corrente de intervalo, vem aqui no pontinho do meio, prende o ponto baixo, uma corrente de intervalo e dá sequência ao arco, tá bom? Então, aqui, ó, por 1, 2, 3, 4, é que tá pesado já, 5, 6, 7, 7 vezes aqui, ó, 7, 8, 9 vezes, tá? Você vai colocar correntinha de intervalo. Você vai parar de colocar correntinha de intervalo nesse último aqui, ó, antes de chegar onde tem 4 pontos aqui, que a gente pula 4 pontos de base. Então, aqui, você vai observar. Quando você fizer aqui o último espacinho, que nós pulamos 3, o último espacinho, você vai fazer os 11 pontos, uma corrente de intervalo, prender com ponto baixo, uma corrente de intervalo, e já vai começar a fazer o seu arco na parte reta, que é onde tem a marcação. Aí, esses 5 últimos arcos aqui, não tem corrente de intervalo até o final, tá bom? É igualzinho do outro lado. Então, a única diferença aqui na parte oval é isso, que
que tem correntinha de intervalo antes e depois do ponto baixo, tá? Então, vou repetir aqui com vocês, ó. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes você vai fazer correntinha de intervalo antes e depois do ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. A parte reta também eu já vou fazer, porque é igualzinho do outro lado, os arcos sem corrente de intervalo. Vou chegando aqui, ó, nessa parte aqui eu volto pra fechar com vocês, ok? Prontinho, trabalhei toda a minha base aqui, ó, oval, e toda a minha parte reta, usando aquele mesmo padrão que eu orientei vocês no começo. Trabalhei meu último arco aqui, ó, com 11 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sempre é bom dar uma conferida, porque tem que ser 11 para dar certinho detalhe na próxima carreira depois. Aí aqui, ó, chegamos aqui naqueles 13 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 pontos. Vou pular 1, 2, 3 furinhos. No quarto, já vou começar a fazer meu ponto baixo. Vou fazer aqui todos os meus pontos baixos, até chegar ali na pontinha no final, né? Ó, igualzinho nós fizemos lá no começo, que nós fizemos uma carreira de ponto baixo. Vai ficando bem bonitinho assim. Inclusive, aqui no finalzinho, ó, nessa base de 3 correntes também tem um ponto baixo. Você pega bem na argolinha aqui, ó, e faz seu ponto baixo, tá? Como eu disse pra vocês, que no acabamento a gente ia dar uma fechada aqui nessa parte do encaixe. Então, chegou a hora da gente andar com esses pontos aqui, ó, por dentro, com o fio azul, porque como falta só 2 carreiras, vai ter 2 carreiras de acabamento aqui, para dar uma fechadinha e para ficar bem retinho aqui essa parte do encaixe, tá? Então, aqui, ó, do jeito que ele tá aqui, ó, eu vou virar meu trabalho aqui de frente pra mim, essa basezinha aqui, ó, de frente pra mim. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 correntes, que equivale a um ponto baixo. Tá vendo a argola de correntes aqui, ó? Eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Essa argola de correntinha aqui, ó, já equivale a um ponto baixo, tá? Então, eu fiz 1, 2. Neste ponto alto aqui, eu faço mais 2. Eu aconselho vocês aqui a trabalhar com essa mesma quantidade, apesar do meu ponto ser folgadinho, ele não encolhe. Mas se seu ponto for muito apertado, use uma agulha maior. Porque se você colocar muito pontos aqui, ele vai começar a dar babado aqui, ele não vai ficar retinho. Pode ver que aqui já ficou o quadradinho retinho, tá vendo? Então, eu fiz 2 aqui nessa base, que é a corrente, mais 1, 2 nessa base de ponto alto. Nessa base de ponto alto aqui no rosa também eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Nessa base, próxima base, pode ver que cada base de carreira aqui, ó, eu estou fazendo 2 pontos baixos. Nessa base eu faço mais 2, sempre os 2 juntinhos, na mesma base de carreira, para ficar o acabamento bonitinho, tá? E aqui onde tem essas 3 correntes aqui do início, eu faço mais 2. A gente vai esconder esse fiozinho rosa aqui. Então, aqui nessa parte quadradinha aqui, eu fiz contando com as 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos, tá? Agora, eu viro o meu trabalho novamente. Você sempre vai virando o seu trabalho para ele não ficar repuxado, tá? E vamos fazer pontos baixos aqui na parte do encaixe. Então, antes de eu ir para a parte do encaixe, eu posso deixar esse fio rosa aqui para depois a gente arrematar ele. Antes de fazer, a gente vai fazer 2 correntes. No mesmo lugar, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Pra quê? Pra ficar o quadradinho bem perfeitinho, ó. A curvinha bem perfeitinha, bem quadradinho o nosso encaixe. Aqui, como em todos os encaixes de pé do vaso, como o meu ponto é largo, eu trabalho os pontos baixos aqui, ó, entre cada ponto alto, tem todos os agulhas entre os pontos altos, ó. Por isso, eu aconselho vocês a... se o seu ponto é muito apertado, tá vendo? Eu entro no meio do ponto alto, eu não faço na base de correntinhas. Porque senão fica muito ponto e ele fica cheio de onda ou ele abre pro lado assim, a abertura fica feia. Eu trabalhando assim, ela fica bem retinha. Então, por isso que eu falo, se o seu ponto é apertado, pode usar uma agulha maior. Aqui eu tô usando 3,5, você pode usar 4, 4,5, tá? Eu conheço meninas que trabalham aí com fio 6 e elas usam agulha 4,5, porque o ponto é muito apertado. E dá para acompanhar a minha videoaula e a peça dela fica perfeita, tá? Fiz aqui, ó, entre os pontos, tá vendo? Os pontos baixos. Agora, nessa base de correntinha, eu faço mais um.
Agora, entre esses três, eu vou fazendo tudo entre, ó, entre os pontos, tá vendo? E vou fazendo ponto baixo folgadinho, não deixo muito apertado não, pra não franzir essa parte, ó. Você pode ver que eu coloco pontos entre os pontos altos e na base de correntinha. Vamos andando aqui, ajeitando nossa peça, pra ela não, porque ela já tá pesada, né? Pra ela não cair aqui, ó. Então, eu vou fazendo entre os pontos, ó. E na basezinha de corrente, entre os pontos, vou trabalhar aqui, mostrando pra vocês como que tá ficando, ó, de pertinho, ó, tá? Então, a gente vai trabalhando até a gente chegar, tá vendo o último bloquinho aqui? Então, a gente vai fazer entre esses dois aqui. Então, eu vou trabalhar até aqui e volto com vocês. Prontinho, ó. Daqui, ó. Não contando essas duas correntes aqui, que essas duas correntes são da curvinha. Contando a partir do primeiro ponto baixo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos baixos, tá? 23. Agora, eu viro novamente meu trabalho, que eu vou fazer nessa base crua aqui, ó, o acabamento, tá? Ó, aqui tem o primeiro bloquinho. Aqui eu vou fazer só um ponto alto. Por que só um ponto alto? Pra ficar bem quadradinho. Se eu fizer dois, ele vai abrir pro lado assim, tá? Então, ele fica bem quadradinho. Então, eu faço um ponto alto só nessa basezinha aqui, ó, desse bloquinho. Um só. Aqui, ó, eu faço um, dois, que é nesse primeiro espacinho aqui que nós fechamos. Aqui onde tem esse ponto alto, eu faço um, dois. Aqui onde tem esse espacinho aberto, eu vou fazendo dois, vou fazendo assim, até eu chegar ali, ó. Aqui, usando essas bases dos bloquinhos que estão de ladinho, eu fiz, sem contar esse que eu fiz sozinho aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8. Tudo 2 e 2 e 2, pra ficar bem bonitinho. Agora, eu cheguei aqui na base, onde foi a emenda do nosso entremeio aqui, ó. Aqui dentro eu faço um, onde teria a ponta do leque. E aqui, onde tem os pontos altos, eu faço ponto sobre ponto. No meio, onde tem uma correntinha, eu faço um ponto. E aqui, onde tem os 3 pontos, eu faço ponto sobre ponto. 2, 3. Ó, vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Que vai ficando bem acabadinho, tá? Você tem que colocar os pontos baixos nos seus devidos lugares, pra não ficar torto o trabalho e ficar bem acabadinho, tá? Onde tem uma correntinha de intervalo, um ponto baixo. E aqui, também, nesses 3 pontos, eu vou fazer devagar, que aqui eu andei com ponto baixíssimo, tá vendo? Então, ele fica bem altinho aqui. Então, ó, ponto sobre ponto. Chegou na quina aqui, mais um ponto baixo. Aí, eu cheguei na parte aqui, que é a lateral, onde eu vou fazer 2 e 2. 2 nesse ponto alto. 2 nesse bloquinho aberto. Opa, enroscou. 2 nessa base de corrente. 2 nesse bloquinho aberto. Ó, e trabalhamos toda a nossa parte cru bem bonitinha, ó, tá vendo? Agora, eu cheguei de novo na parte rosa, onde tem esse bloquinho sozinho. Aqui eu faço só um ponto, pegando a base do ponto alto, eu faço só um ponto, viro o meu trabalho. O importante, pessoal, você virando, fazendo e virando o trabalho, pra ele não ficar repuxado, tá? E como eu já falei em outros vídeos meus também, se o seu tapete sai muito cheio de onda, ou se ele sai muito esticado, isso é sinal que você faz o crochê pendurado, né? Não faça crochê pendurado assim. Se você faz sentado numa cadeira, põe uma almofada no colo e apoie o seu crochê, que conforme ele vai ficando mais pesado, se você trabalhar com ele pendurado, ele vai ficando todo torto os pontos. Para você alinhar os seus pontos bonitinho, ou você trabalha assim, igual eu estou gravando, apoiada, põe uma cadeira, põe uma almofada nas costas para não doer suas costas, se a sua cadeira for dura, coloque uma almofada também no assento, um travesseirinho, sente confortável e trabalhe assim apoiado na mesa, porque o seu crochê não vai ficar repuxado, tá? Ele vai alinhando os pontos, vai ficando bem bonitinho, tá bom? Mais uma dica aí. Então, um ponto baixo aqui nesse bloquinho sozinho. Agora, nós vamos para a lateral, aonde nós vamos fazer, ó, os pontos. Não deixa esse lacinho aqui muito solto. Ó, onde nós vamos fazer. Você pode ver, eu faço e viro o trabalho, faço e viro o trabalho. Eu não vou deixando ele pendurado,
porque os pontos ficam mais alinhadinhos. Então, aqui, essa lateral não tem segredo nenhum. Vocês já fizeram lá do outro lado, entre os pontos altos, ó. Entre cada ponto alto e na correntinha. Entre os pontos altos e na correntinha. Então, eu vou fazer todo a minha base aqui de ponto baixo, até chegar aqui, ó, nesse último aqui, ó. No entremeio aqui desse último ponto alto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a curva e já trabalhar a penúltima carreira do nosso bico. Prontinho, trabalhei todos os meus pontos baixos aqui, ó, na lateral, bem bonitinho. Lembrando, novamente, se o ponto é apertado, use uma agulha maior. Porque se você trabalhar ponto sobre ponto, ele vai ficar cheio de onda aqui essa parte, tá? Vira o trabalho para trabalhar aquela partezinha retinha aqui de cima que a gente trabalhou do outro lado. Deixa esse fiozinho rosa aqui para depois a gente arrematar. Cheguei aqui no último ponto, ó, vou fazer 2 correntes de intervalo. E no mesmo lugar aqui, ó, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, tá? Ó, fica bem bonitinha a nossa curvinha. Na próxima base aqui do ponto, mais 2. Na próxima base, mais 2. A base que eu quero dizer é o ponto aqui, representando essa carreira, tá? Na próxima base, 2. Agora, chegamos aqui na parte azul. Já vou esconder esse fio aqui, ó. Nessa base de correntinha, mais 2. Nessa base aqui de ponto alto, mais 2. Tá? Ó. Ficou 2, 4, 6, 8, 10, 12, igualzinho do outro lado, tá bom? Agora, aqui, eu vou virar meu trabalho novamente. Eu vou virando ele pra ele não deformar os pontos, tá? Virei ele novamente, tem um fiozinho aqui embaixo que eu vou arrematar depois. Ó, tá vendo essas 2 correntes aqui onde a gente iniciou aquela carreira? Eu vou fazer 2 correntes de intervalo, vou vir na segunda correntinha aqui e vou puxar um ponto baixíssimo, tá? Ó, fica bem arrumadinho, ó. Pessoal, pra vocês passou rapidinho, né? Mas eu tive que dar uma paradinha aqui porque o vizinho colocou um som, tá? Então, agora eu vou continuar. Depois eu vou arrematar esses fios aqui com vocês, tá bom? Ó, coloquei aqui, né, 2 correntes, prendi com ponto baixíssimo naquela segunda correntinha que nós iniciamos aqui. Agora, aqui, a gente vai ter que fazer uma basinha de ponto alto para dar altura pra gente poder fazer as argolinhas para fazer a segunda camada de arco, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, 1, 2, 3 correntes, deixa esse espacinho aqui que a gente vai preencher ele depois, quando a gente chegar, dar a volta aqui e fazer a segunda carreira, tá? Então, aqui, ó, certo? 3 correntes, vou fazer andar em cima desses pontos baixos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, só que completou 10 com as 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos, contando com essas 3 correntes. Aqui, eu tenho que pular 3 pontos e fazer a base do ponto baixo aqui pra gente fazer a base do próximo arco. Então, eu vou fazer 1, 2 correntes, vou pular 1, 2, 3 pontos altos, vou vir no 4º ponto alto, vou fazer meu ponto baixo. É só pra dar essa altura aqui, ó, pra não ficar um buraco aqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer, pulei 3 pontos aqui, vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, ó, em cima daqueles 11. Então, eu fiquei sem trabalhar os 3 primeiros e os 3 últimos, tá bom? Os 3 primeiros e os 3 últimos eu não trabalhei. Então, como eu disse anteriormente, tive que parar de novo por causa do som, mas vida que segue, né? Pulei os 3 primeiros, fiz 5 pontos baixos e pulei os 3 últimos. Agora, esse arco aqui vai ser de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 correntes. Vou vir aqui nos 11 pontos, vou contar 1, 2, 3. No 4º ponto, eu vou começar meu ponto baixo. Por isso que eu falei pra vocês que tem que ser certinho
11 pontos para não ficar torto o nosso bico. Vou trabalhar minha sequência aqui de 5 pontos baixos em cima desses 11 e vai sobrar aqui, ó, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou vir aqui nos pontos altos novamente, pular 1, 2, 3. No quarto, vou começar a fazer meu ponto baixo. Vou fazer minha sequência de 5 pontos baixos e vou continuar assim pela carreira toda, tá bom, pessoal? Pela carreira toda, até na parte oval vai ser assim também, tá? 5 pontos, 7 correntes, 5 pontos, 7 correntes. Sempre lembrando que tem que pular essas 3 do começo e essas 3 aqui do final, tá? Então, faça sua base aí todinha, a volta toda. Quando chegar lá do outro lado, aqui nessa partezinha reta aqui, ó, nesse último arco aqui, quando chegar aqui no último arco do outro lado, eu volto com vocês. Então, aqui não tem segredo nenhum, é só trabalhar esse padrão de pular os 3 primeiros e os 3 últimos e trabalhar só os 5 do meio com 7 correntes. Eu já volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, no último motivo, do jeitinho que eu expliquei para vocês, 7 correntes, 5 pontos baixos, tal, igualzinho, pulando 3 pontos e sobrando 3 pontos. Aí, trabalhei aqui meu último motivo, vou fazer 2 correntes de intervalo, vou pular esses 3, né? Já vou laçar, vou vir com ponto alto, só para ficar na mesma altura da base do bico aqui, tá? Então, eu vou fazer 1 ponto alto, 2, 3, 4, é só fazer ponto sobre ponto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Só que aqui, ó, tem aquela basezinha de corrente onde a gente virou. Então, aqui eu vou fazer meu ponto de número 11. Tá? Ó, vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer novamente mais uma carreira de acabamento e para ir lá para o outro lado para fazer a última carreira do bico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar, ó, eu vou virar, vou fazer os pontos baixos novamente. 1, 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. Neste ponto alto que eu já vou fazer meu ponto baixo, ó, fica bem quadradinho, tá vendo? A base que fica bem quadradinha. Aí, já vai vir nos pontos baixos. Aqui, aquelas 2 correntes da carreira anterior. Aí, você vai fazer ponto sobre ponto. É só fazendo ponto sobre ponto, até a gente chegar ali na nossa curvinha ali, aonde tem a viradinha, né, do nosso encaixe, ó. Aqui não tem segredo nenhum. É só acompanhar os pontos de baixo e trabalhar pontos baixos até o último ponto baixo aqui, ó. Tá vendo como ficou bem acabadinho aqui, bem quadradinho o nosso encaixe? Aí, aqui chegou as 2 correntes onde nós viramos. Você vai fazer um ponto baixo, vai virar o seu trabalho, ó, um ponto baixo, virou. Opa, tem um fio rosa aqui embaixo que a gente não arrematou ainda, vamos arrematar junto. Virei meu trabalho, 2 correntes de intervalo, um ponto baixo no mesmo lugar, que é para fazer a nossa base bem quadradinho, ó. Isso é muito importante, a cliente visualiza muito isso quando tá bem acabadinho o seu trabalho, tá bem caprichado, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, que é naquela argola de correntes. Agora, nós vamos fazer novamente ponto sobre ponto, cada ponto baixo, aqui na lateral, até a gente chegar ali na nossa viradinha, que é aqui, ó. Ó, aqui onde eu expliquei pra vocês, ó, tá vendo que eu coloquei um ponto só aqui na parte de cá? É pra ficar isso mesmo, pra ficar bem quadradinho. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto e deixar esse último pontinho aqui sem fazer. Então, quando chegar aqui, ó, nesse penúltimo ponto, eu volto com vocês, que é da base do lado de cá. Da base do lado de lá é outra história. Então, dessa base aqui, ó, você vai fazer ponto sobre ponto até aqui. Deixa esse último aqui sem trabalhar. Aí, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui, ó, deixei o último sem trabalhar. Aí, eu vou chegar aqui, vou deixar esse pontinho, deixa eu deixar ele mais arrumadinho, que ele ficou meio folgado. Pronto.
Agora, ó, tá vendo? Esse ponto aqui é da parte do encaixe, e esse ponto aqui é da parte reta aqui, aonde encaixa também. Então, eu vou pular esse último e esse primeiro, vou para o terceiro aqui, ó. Mas vocês vão entender por quê. Porque que eu pulei um da parte reta e um dessa parte do encaixe. Viro o meu trabalho, ó, viro, vou fazer um pedacinho aqui para mostrar para vocês por que que eu pulei esses dois. Para ficar bem quadradinha a nossa base. E vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Mas deixa esse último ponto que você trabalhou aqui, ó. Antes de você pular os dois, deixa ele bem apertadinho, tá? Para não ficar um buraco aqui. Então, conforme você vai trabalhando ponto sobre ponto aqui, ó. Agora, eu vou mostrar para vocês como que ficou ali. Por isso que eu pulei dois. Para nossa base ficar bem quadradinha, ó. Vou deixar aqui a espera, ó. Olha. Como fica perfeito o encaixe quando você pula um desse lado e um dessa parte, tá? Então, ó, fica quadradinho, bonitinho. Não fica aquele negócio redondo, estranho ou meio aberto assim. Ele fica a base quadradinho, o encaixe perfeito. Então, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, que eu só vou explicar, tá? Não tem segredo nenhum. Ponto sobre ponto, quando chegar aqui nesse último aqui, ó, que é nesse pontinho rosa, que é nessa base rosa, eu vou pular ele e o primeiro aqui também. Então, eu vou pular dois. Esse aqui e esse aqui. Aí, eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá em cima naquelas duas correntinhas lá. Quando chegar lá em cima, eu volto com vocês. Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês, ponto sobre ponto, deixa um sem trabalhar aqui, um sem trabalhar desse lado e continua a vida e segue os seus pontos baixos, que eu encontro vocês lá em cima, na curvinha aqui, onde tem duas correntinhas, ok? E já mostro pra vocês como que ficou o meu encaixe aqui, o de vocês também vai ficar lindão aí. Cheguei aqui, mas antes de eu dar a sequência, eu vou mostrar pra vocês como ficou bonitão aqui o nosso encaixe, ó. Vou virar aqui, que tá arranhando aqui é o alfinete, tá, pessoal, que tá aqui embaixo. Onde, olha que perfeição este encaixe. Quadradinho, bonitinho, pulando os dois pontos, tá? É isso que eu quero que vocês façam no trabalho de vocês. Que deixa aí no capricho, faça devagar, vá adaptando a agulha aí com o seu ponto. Se o ponto é apertado, vai testando outros tipos de agulha, tá bom? Para os seus pontos ficar bem arrumadinho. Faça o seu trabalho apoiado na mesa, ou se você faz no colo, no sofá, apoie um travesseiro, apoie uma almofada, coloque o seu crochê em cima, porque conforme ele vai pegando peso, ele vai esticando e ficando todo desigual os pontos. Então, se você apoiar o seu crochê, ele vai ficar aí perfeito, bonitão, tá bom? Ó, então, cheguei aqui, né, no final aqui, deixa eu ajeitar aqui, meu ponto. Cheguei nas duas correntes aqui, certo? Nas duas correntes, eu vou fazer um ponto baixo, vou virar o meu trabalho, duas correntes de intervalo, um ponto baixo no mesmo lugar, ó. Igualzinho tá do outro lado ali, tá? Um ponto baixo na correntinha, duas correntes de intervalo e um ponto baixo na correntinha. Vou dar a sequência aqui, ó, de ponto sobre ponto, até a gente chegar ali no final, para nós trabalharmos nossa última carreira de arcos do nosso tapete do pé do vaso Ana Carla, certo? Ó. Agora, aqui chegou, tem uma base aqui, ó, de duas correntes, trabalho aqui meu ponto baixo, tá vendo que tá faltando aqui, ó? Tem um buraquinho aqui, faltando alguma coisa? Você vai subir aqui, ó, vai virar seu trabalho uma, duas, três correntes, que é o que tá faltando aqui. Vai vir nessa terceira corrente aqui, ó, e vai puxar o seu ponto baixíssimo, que é o ponto que tava faltando aqui. Só que para não ficar esse buracão aqui, a gente vai fazer o seguinte, você deixa o seu ponto larguinho, vai vir aqui na terceira corrente, ó, e vai puxar esse lacinho para trás. Que eu quero que comece aqui, ó, em cima dessas três correntes, não em cima do ponto alto. Você só vai fazer essa puxadinha aqui, para na hora que você fazer as duas correntinhas, ela já ficar aqui, ó. Porque aqui tem as três correntes e tem as três correntes lá do início. Em cima dessas três correntes aqui da frente, você vai fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, mais um ponto baixo. Porque vai alinhar aqui o seu trabalho direitinho aqui, tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Se você não quiser que fique esse buraco aqui, ó, volta lá.
faz as 3 correntes, laça, vem aqui no mesmo lugar aqui, ó, faz meio ponto alto, vai lá na terceira corrente e puxa tudo de uma vez. Aí ele tampa o buraco, tá? Só que aí fica faltando um ponto aqui. Então, você vai ter que dar uma afrouxadinha aqui, vir na terceira corrente, aqui, ó, e puxar esse lacinho aqui pra trás. Aí sim o seu ponto vai ficar certinho aqui em cima da corrente. Só tampou o buraquinho, tá? Você vai fazer 2 correntes, vai puxar aqui esse meio ponto que você fez. Tá vendo as 3 correntes aqui de baixo? Vai fazer um ponto baixo. Em cima de cada ponto alto, você vai fazer um ponto baixo, ó. Tampou aquele buraquinho lá, para não ficar muito visível. Eu não ligo, mas se quiser tampar, pode tampar, tá bom? Aí fica bem quadradinho, bem bonitinho. Agora, nós vamos fazer a última carreira aqui, ó, do nosso arco. Então, nós vamos trabalhar aqui pontos baixos, ok? Ó, pontos baixos, para ficar bem bonitinho, até a gente chegar na parte onde a gente tem que fazer o nosso arco. Eu e minhas paradinhas por causa de barulho. Ó, pontos baixos, tá? Em cima de todos esses pontos altos. Quando chegar nessas 2 argolinhas de corrente aqui, você vai fazer 2 pontos baixos nela. E quando chegar nesses 5 aqui, você vai fazer só 1, 2, 3, que é para chegar no meio dos 5, tá? Vai ficando assim, ó, bem arrumadinho, tá? Ó, você pode ver que ficou bem quadradinho aqui. Laço, dentro dessa argola aqui, agora nós vamos trabalhar 13 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parece que ficou meio bagunçadinho, mas é só você ajeitar eles assim que eles ficam todo bem bonitinho o arco, tá? Aí, aqui, nesse 5, você vai pular 2, no do meio você vai prender o ponto baixo, igualzinho aquela carreira anterior, aqui de baixo que nós fizemos. Laça e já vem direto aqui fazer seus 13, tá? Agora, vão ser 13, e na parte oval, onde tem corrente de intervalo, nós vamos colocar corrente também. Então, eu vou dar sequência aqui nos meus arcos com 13, tá? Até chegar aqui perto da marcação. Tá vendo onde tem a marcação? Em cima desse arco não tem os 5 pontos baixos aqui, ó. Então, nós vamos fazer o arco. Ai, desculpa, pessoal, bati o braço aqui. Nós vamos fazer o arco por 1, 2, 3, 4 vezes, tá? 4 arcos. Aí, quando eu fizer meu 4º arco, eu volto com vocês, porque daí já vai começar a ter correntinha de intervalo, tá bom? Pessoal, aqui é muito importante, ó, já fiz os 4 arcos aqui, ó, ficou bem bonitinho. Lembrando que você vai dando uma puxadinha neles, só para os pontinhos começar a ajeitar aqui, tá? E cada um pro seu lugar, fica tudo arrumadinho. Agora, é só prestar atenção aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo tem corrente de intervalo. Então, você vai começar com a corrente... Aqui eu não coloquei corrente de intervalo, porque aqui embaixo não tem. Que aqui é da parte reta. Só que aqui desse lado tem, ó, correntinha de intervalo, tá vendo? São observações que você vai olhando, você vai prestando atenção e o seu trabalho vai ficando tudo bem legalzinho, tá bom? Você não vai esquecendo de nada, ó. Então, se aqui embaixo tem corrente de intervalo, eu vou fazer, independente que aqui esse lado não tem, porque aqui não tem, eu vou fazer uma corrente de intervalo e vou começar a fazer meus arcos de 13 pontos altos. Então, a partir daqui, até eu fazer a curva toda, eu vou fazer com corrente de intervalo, certo? Então, eu vou fazer com corrente de intervalo, ó, vou fazendo, até chegar aqui do outro lado. Deixa eu ajeitar para vocês poderem, deixa eu tirar a agulha daqui. Deixa eu ajeitar para vocês poderem visualizar melhor. Ó, tá vendo? Aqui, ó, quando você prender aqui, aqui tem corrente de intervalo, então você faz aqui para ir pro arco. Você vai fazendo corrente de intervalo, vai fazendo corrente de intervalo, até chegar aqui. Quando chegar aqui perto da marcação, eu volto com vocês pra gente finalizar essa parte oval,
tá? Para não ficar nenhuma dúvida aonde vai ter ou não vai ter corrente de intervalo, eu volto com vocês aqui na outra marcação. Por isso que é importante deixar a marcação, porque a gente vai olhando e vai percebendo que ali tem alguma coisa para fazer, para tirar ou para pôr, ou para colocar a correntinha ou para tirar, entendeu? É muito importante ter a marcação, tá bom? Para você não ficar preocupado onde você vai parar, onde você vai continuar, tá bom? Então, você vai fazendo corrente de intervalo, ó, só prestar atenção na carreira de baixo. Se tiver, você vai pôr também. E você vai pôr corrente, porque aqui tem. E você vai terminar o arco, você vai pôr corrente, vai prender e vai pôr corrente para descer. Se tiver aqui embaixo, aqui não tem. Então, você vai só até aqui e eu volto com vocês aqui neste arco aqui antes da parte reta. Prontinho. Cheguei aqui ó, no meu último bloquinho aqui de 13 com correntinhas de intervalo, ó, porque aqui tem correntinha de intervalo, então eu fiz aqui. E aqui também tem a correntinha de intervalo, por isso que eu fiz aqui. E aqui é a nossa última correntinha de intervalo. Então, nós vamos fazer a última correntinha de intervalo, vamos prender, e a partir de agora não precisa fazer mais, que aqui já não tem correntinha de intervalo. Então, você só vai laçar o seu fio e vai continuar fazendo os seus, seus arcos aqui, né, de 13 pontos, até chegar ali no final. Quando você chegar no último espacinho aqui do arco, ou no último arco, antes dessas duas correntinhas, eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira aqui, arrematar e finalizar a nossa aula. Prontinho, fiz meu último arco aqui, ó. Ajeitei já todos os meus arcos, ficou bem bonitinho, tá vendo? O encaixe também ficou bem bonitinho, ó. Aí, eu vou terminar aqui, assim. Ó, fiz aqui o ponto baixo, né? Igualzinho a gente fez do outro lado. E já vou seguindo ponto sobre ponto, aqui em cima dos pontos, onde tem duas correntes, 2 pontos. E aonde tem os pontos altos, ponto sobre ponto. Até chegar ali no final, pra gente poder arrematar aqui o nosso fio, arrematar os fios, tudo direitinho. Pessoal, o tapete, Ana Carla... Eu pesei todas as cores, tá? Então, tem lá a quantidade que eu usei de cada cor. Esse daqui, eu esqueci. Eu esqueci mesmo de coração, eu esqueci. Tá muito corrido aqui pra mim gravar e eu sempre peso o material antes pra mim. Então, esse aqui não vai ter quantidade. Mas se eu pegar alguma encomenda de outra cor, eu vou pesando e depois eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês. Não sei quando vai ser, mas se eu pegar alguma encomenda desse jogo, assim que tiver o pé do vaso, tudo direitinho, eu vou fazendo e vou anotando, aí eu coloco lá pra vocês na descrição do vídeo quanto que vai de cada cor, tá bom? Então, eu fiz todos os pontos baixos aqui até chegar no final. Quando chegou aqui, ó, nessa basezinha de corrente que eu virei, eu vou pegar na primeira correntinha, eu vou puxar um ponto baixíssimo, uma corrente e vou cortar meu fio. Puxo aqui, travo aqui o nozinho. Agora, a gente vai esconder nossos fios, tá? Tudo direitinho. Eu vou passar a medida. Quando eu terminar de arrematar aqui, eu vou mostrar ele direitinho todo pra vocês. Vou tirar o celular do suporte, vou mostrar direitinho pra vocês e vou passar as medidas que ficou altura e largura, tá bom? E na descrição também eu vou colocar o tamanho, tá? E mais pra frente eu coloco a quantidade, porque eu não coloquei dessa vez. Foi mal aqui, muito mal, mas eu sempre faço, em todas as minhas aulas, as mais recentes, tá? As bem antigas, de 2 anos atrás, eu não costumava pesar e nem colocar quantidade. Eu vou tirar essa marcação daqui. Eu não colocava, mas as bem atuais, de 1 ano pra cá, todas eu tô colocando a quantidade que eu gasto de cada material, tá bom? Então, vamos arrematar aqui esses fiozinhos aqui juntas e finalizar a nossa aula. Já pode tirar nosso fiozinho aqui, que indicou o nosso avesso, né? Eu vou tirar ele aqui, com bastante cuidado aqui. Ó, pra não danificar nosso tapete. E arrematar alguns fiozinhos aqui com vocês que ficou. E finalizar essa aula, certo? Com a nossa agulha de tapeceiro, vou pegar aquela ponta que a gente acabou de terminar. Vou colocar na agulha de tapeceiro. E vou andar por baixo desses pontos baixos aqui, ó. Conforme eu puxar aqui, eu já vou esconder o nozinho, tá vendo? Que a gente fez lá, dou uma puxadinha, não puxa muito pra não
pra não enrugar aqui, tá? Mas eu vou andar por alguns pontos pra me poder arrematar. Esse aqui é a carreira que nós acabamos de terminar, tá? Eu tô do avesso, tá bom? Do nosso trabalho. Passando por alguns pontinhos aqui pra poder arrematar. Por isso que eu deixo um fiozinho grande, porque eu gosto de deixar essa margem de segurança aqui com o fiozinho passado, tá bom? Ó, passei aqui por alguns pontos, tá ótimo já. Não puxa muito pra não franzir, tá? Só dá uma ajeitadinha no fio. Você pega esse fio aqui, abre ele ao meio, distorce ele, ó, e abre ele ao meio, 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Com a sua agulha de crochê, deixa eu caçar a minha aqui. Com a sua agulha de crochê, você vai pegar aqui do ladinho, ó, 2 fios abertinhos, tá vendo? Do ladinho, qualquer fiozinho aqui do ladinho, vai passar uma dessas bases por baixo do fiozinho, ó. E vai fazer o nozinho. Deixa eu ajeitar aqui. Faz o primeiro nozinho, não aperta muito não, pra não franzir. O segundo, você pode dar uma arrochadinha. E o terceiro também, mais uma arrochadinha, já pode cortar. Se você costuma passar cola, pode passar um pinguinho de cola aqui, mas aqui o nozinho já tá bem firmezinho. Esse rosa aqui, ó, ele já tá aqui no jeitinho, aqui no cantinho. Deixa eu pegar aqui, colocar meu fio aqui na agulha de tapeceiro também. E vou andar com ele na parte rosa, tá? Vou passar aqui por baixo desse fiozinho azul. Vou subir um pouquinho aqui na parte rosa, tá vendo aqui onde tem os pontos altos, ó? Vou passar por baixo dele. Nunca vou amarrar esse fio rosa aqui no azul, tá? Pra não aparecer meu nozinho. Eu vou andar com ele na parte rosa e vou amarrar a rosa no rosa. Cada cor na sua cor, tá? Não vou amarrar ele aqui em cima do azul, porque senão ele pode aparecer o nozinho aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou distorcer aqui o fio. Vou abrir ele aqui ao meio, deixar 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Lembrando que eu trabalho só com o fio número 6. Abro aqui um pouquinho, puxo qualquer fiozinho rosa aqui do lado, passo essa basezinha por baixo e amarro meu nozinho igual eu fiz ali no azul. O primeiro nozinho você não aperta muito para não franzir o trabalho. O segundo nozinho você já pode dar uma apertadinha e o terceiro para dar uma garantida e já pode cortar aqui o seu fio. Ok? Vou fazer isso com os outros fios aqui também, ó, desse lado, tá, ó. Vou amarrar, vou andar com azul um pouquinho, vou amarrar, vou pegar esse rosa aqui, vou andar na parte rosa com ele, vou amarrar no rosa, tá? Se você quiser subir ele aqui um pouquinho, ó, e andar aqui no rosa, você pode andar e tirar ele também daqui. E já volto com vocês, vou tirar aqui o celular do suporte, vou mostrar o tapete de cima, pra vocês verem como ficou lindo o nosso tapete do pé do vaso Ana Carla. Gente, tirei aqui do suporte, tá? Meu suporte tá aqui em cima, ó, de gravação. Eu tirei aqui o celular para mostrar para vocês. Olha como ficou lindão nossa peça, tá bom? Ficou bem bonitinho. Já vim com a fita aqui, ó, e vou mostrar para vocês o tamanho que ficou aqui, ó, na largura aqui. Ele ficou com 52 centímetros, tá? Essa parte aqui, ó, esse comprimento aqui, eu não gosto muito curto. Eu vejo uns tapetes aí que são muito curtos e eu tenho a impressão que na hora que a pessoa tiver no banheiro, o pé não vai encaixar aqui certinho se essa parte ficar muito curta. Então, eu gosto dos meus tapetes um pouquinho mais comprido aqui, tá bom? E aquela parte do encaixe também, eu gosto um pouquinho... Ai, bati aqui no... Eu gosto ela um pouquinho mais compridinha assim, tá? Então, ó, ficou assim, bem bonitão, todo assentadinho, ó, não ficou levantado nem nada, jogou ali, ó, ficou lá bonitão. Agora eu vou dar uma pausa e medir aqui a altura pra vocês. Aqui, ó, a altura, ele ficou com 46, tá? Daqui desse arco até lá em cima, ele ficou com 46. Aí, eu vou medir o total pra vocês, de lá da pontinha agora, até do arco aqui, até a pontinha lá, que tamanho que ele ficou. Daqui, ó, até lá em cima, apesar que a fita dobrou lá, mas eu já medi, tá? Ele ficou com 64, tá? Altura total, lá de cima até aqui, tá? Sinto muito aí não ter colocado a quantidade de material, mas se vocês quiserem, tiver sobra aí, quiser fazer, quiser olhar pelo tapete lá, a quantidade que eu usei de cada cor... Aqui vai ser um pouco menos, porque lá no tapete tem a curvinha aqui, né? Então, você vai gastar um pouco menos aqui. Aqui na parte de cima,
você vai gastar talvez menos também aqui nessa parte, porque tem a curva lá do tapete. Então, vai ser todo o material que eu usei no tapete, vai ser um pouquinho menos para fazer esse aqui do pé do vaso, tá? Então, e também vai variar, a quantidade de material vai variar dependendo da tensão do seu ponto. Se o seu ponto é muito mais apertado, é mais largo que o meu, tá? Então, vai variar bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, não esqueça de deixar o seu joinha aí, que é muito importante para o engajamento aqui do canal. Se você não for inscrito ainda, eu já vi que tem várias pessoas aí que assistem minhas aulas e não são inscritas no canal, tá? Se inscrevam aí, pessoal. Ative o sininho para toda vez que eu colocar videoaula aqui no canal, vocês receberem as notificações, tá bom? Então, agora depois que eu lançar essa segunda parte do tapete pé do vaso, nós vamos vir com a tampa do vaso do jogo de banheiro Ana Carla, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima!